Olá, pessoinhas, tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Depois de um tempinho afastados aí em função da quarentena por causa do coronavírus, né? A gente dá início, a gente retoma, na verdade, os nossos conteúdos e dá sequência aí seguindo o nosso material, tá? É super importante que vocês se atentem a isso, sempre acompanhando o nosso material. A gente começa agora no capítulo 2, átomo e tabela periódica. E nossa primeira aula, né? Vai começar estudando os modelos atômicos, né? Então essa é a parte 1, modelos atômicos, beleza? O que é um modelo atômico? Galerinha, todo modelo é uma tentativa de ilustrar algum fenômeno, alguma situação na ciência. Então, se é um modelo atômico, é uma tentativa de ilustrar o átomo, fazendo com que a gente consiga entender melhor, né, como esse átomo é composto. Se o átomo é a menor estrutura da matéria e a gente consegue entender como o átomo é composto, a gente consegue entender melhor as coisas que constituem tudo ao nosso redor, né? E isso ajuda a explicar o mundo aí que a gente vive, beleza? Por que a necessidade, então, de um modelo atômico? Para poder explicar os fenômenos, né? Conhecendo os fenômenos, sabendo como eles funcionam, a gente consegue desenvolver a tecnologia. Olha só que legal, eu estou na minha casa, vocês vão estar aí na casa de vocês assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, né, graças a uma super tecnologia, né, a tecnologia que permite a gravação da aula, a tecnologia que permite a elaboração da aula, a tecnologia que permite para vocês aí, né, a exibição da aula, a transferência dessas informações daqui do meu material, daqui do meu computador, para vocês aí na casa de vocês, no telefone de vocês. Então, eu preciso conhecer muito bem como as coisas funcionam para poder explicar essas coisas, né? Como esses fenômenos ocorrem e assim desenvolver a tecnologia. Ah, mas o modelo é definitivo, professor? Não, galera, o modelo não é definitivo, tá? Essa é uma pergunta bastante interessante que eu preciso ficar atento. O modelo é utilizado enquanto ele está explicando os fenômenos que a gente conhece. Se determinado modelo deixa de explicar um fenômeno, eu preciso que esse modelo seja melhorado ou até mesmo que esse modelo seja abandonado e substituído por um modelo mais recente, por um modelo que explique os fenômenos do jeito que a gente conhece. Ah, professor, mas aquele modelo explicava alguns fenômenos. Então, um novo modelo ele vai vir substituindo aquele, uma adaptação. Ele vai continuar explicando aqueles fenômenos que o modelo anterior explicava, mas vai dar início à explicação de fenômenos que o modelo não explicava. Tranquilo? Então, efetivamente, aí entrando agora em átomos e modelos atômicos. Né? Essa história tem início lá na Grécia Antiga. A gente sabe que os gregos foram fundamentais para a tecnologia atual. Né? Mesmo há muitos séculos atrás, eles eram capazes de explicar fenômenos, né? De construir máquinas, de tentar avançar com a ciência, né? Com a tecnologia. E tanto é que as ciências exatas, né? A física, a química, parte da medicina com a biologia também, vem muito caminhando lado a lado com a filosofia, né? Então, os gregos eles eram grandes filósofos, eram matemáticos, químicos, físicos, né? Embora conhecessem muito pouca coisa. E não existia essa definição de disciplina, vamos dizer assim, né? De área, eles já explicavam ou tentavam explicar, né? A partir da observação, alguns fenômenos que hoje a gente sabe muito bem como é que eles funcionam. Então, Demócrito, né, um grego lá do século V antes de Cristo, a gente está falando aí de aproximadamente 2.500 anos, galera, olha a importância disso. Ele dizia que a matéria não seria compacta, ou seja, entre as partículas que formariam uma matéria, haveria espaços entre elas. Né? Então, com isso, ele defendia a ideia da existência de partículas minúsculas, ou seja, toda a matéria vai ser formada por pequenos corpos, pequenos seres, pequenas entidades, né, que vão formar toda a matéria que a gente conhece. Então tá aí um exemplo, né, a Grécia é um país com muitas montanhas, né, e muitas praias também, e era muito fácil para eles observarem esse tipo de material. Né? Eles sabiam que uma rocha podia ser dividida em menores pedaços,
Esses pedaços podiam dar origem ao farelo, né, uma areia, alguma coisa desse tipo. E sugeriram então, na verdade Demócrito sugeriu então, que fosse feito, que existissem partículas minúsculas que comporiam todo esse material, toda essa substância que eles estão analisando, né, que eles estariam analisando. Vale destacar, galerinha, que esse modelo é um modelo baseado apenas na intuição e na lógica. Não tinha comprovação científica, não havia estudos científicos, né, não existia a comprovação com experimentação. Né? Eles olhavam, analisavam e sugeriam alguma teoria que pudesse explicar aquele fenômeno. Então, olha lá, ó, o modelo proposto por ele era o seguinte: toda matéria é constituída por átomos e espaços vazios. Entre esses átomos, entre essas partículas, né? Por que átomo? Porque seriam partículas indivisíveis. E átomo em grego significa exatamente isso. Não tomos divisível. Então, átomos, não divisível ou indivisível. Né? O átomo é uma partícula muito pequena, muito pequenininha, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. E o universo vai ser constituído por um número infinito de átomos indivisíveis e eternos, ou seja, esses átomos não poderiam ser quebrados. Beleza? Um outro grego famoso que veio depois de Demócrito, né, Aristóteles, ele rejeitou aquele modelo de Demócrito. Não concordou muito com ele, não. Ele achava que toda a matéria era formada por 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Tá? Então Aristóteles rejeitava o modelo do átomo, né, a existência do átomo, e explicava que toda a matéria seria composta por esses 4 elementos aí, tá? Fogo, terra, água e ar. Com isso, o modelo de Demócrito permanece na escuridão, permanece na sombra e sem ninguém dar valor, sem ninguém dar continuidade a esses estudos. Tranquilo? Até que um inglês chamado John Dalton, né, 2 milênios depois, né, consegue desenvolver uma teoria baseada naquela teoria de Demócrito. Professor, então Demócrito estava certo? Sim. Muito do que Dalton descreveu, Demócrito, só com observação, tinha razão no que ele dizia. Então, na segunda metade do século XVIII, a química sofre uma grande evolução. Na verdade, esse período, galerinha, finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, é quando a gente consegue ter a ciência como a gente conhece hoje, né? Reconhecendo os estudos que eram feitos em cada uma das áreas, beleza? A química surge nessa época aí, como ciência, embora já se conhecia muitas teorias anteriores a ela. A teoria de Aristóteles não explicava a lei de Lavoisier. Lavoisier era um outro cientista que explicou, a gente viu isso no capítulo anterior, né? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Com os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, não dava para explicar a teoria de Lavoisier. Então Dalton fez alguns experimentos lá no seu laboratório, né, trabalhando com oxigênio e mercúrio, reações baseadas nessas duas substâncias. Ele elaborou o seu modelo atômico. Professor, mas ali está escrito que ele propôs em 1807 e lá no começo está escrito que ele propôs em 1808. Galerinha, esses estudos levavam muito tempo, tá? E há até mesmo entre os autores de química uma certa imprecisão com relação a essas datas. Vocês podem encontrar aí em uns livros 1808, em uns livros 1807, em outros livros 1806. Professor, mas qual que é o certo? Na verdade, você não precisa se ater à data. Você precisa conhecer mais ou menos em que época isso foi proposto. Tá? Então, pode trabalhar aí com 1808, que é uma boa data, e você encontra aí mais de um autor citando ela. Tranquilo? Então, o modelo proposto por Dalton era um modelo que ficou conhecido como bola de bilhar. Né? Ele dizia que a matéria seria composta assim, como Demócrito acreditava, por pequenas partículas indivisíveis, e deu continuidade ao nome átomos, né? Utilizando a nomenclatura átomos.
Beleza? Os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, vão ter as mesmas propriedades, mesmo tamanho, mesma massa. Os átomos de diferentes elementos, consequentemente, né, serão diferentes entre si, vão ter propriedades diferentes, massas diferentes e tamanhos também diferentes. A matéria vai ser formada pela união de átomos em proporções definidas, ou seja, para cada partícula de matéria, para cada pedaço de alguma substância, as proporções entre os átomos que compõem aquela substância são fixas. E uma reação química nada mais é do que a formação de novas substâncias pela recombinação dos átomos que já existem. Então, eu tenho alguns átomos que existem, esses átomos sofrem uma reação química, dando origem a novas substâncias. Esses mesmos átomos se recombinando, né, formando substâncias novas. Assim como a gente viu lá na lei de Proust e na lei de Lavoisier, no capítulo anterior. Tranquilo, galera? Então, esses são os postulados de Dalton. Tá? Com esses postulados, Dalton apresentava o seu modelo atômico à comunidade científica. Esse modelo atômico que ficou conhecido como bola de bilhar. Tá? Atenção para essa nomenclatura. Ah, professor, o átomo era uma bola do tamanho de uma bola de sinuca? Não. Partículas minúsculas, indivisíveis, muito pequenininhas. Tá? Mas em função do material que ele tinha disponível para poder explicar na época, ele resolveu usar umas bolas de sinuca, né, que à época eram feitas de madeira, para poder simular, para poder ilustrar como seria um átomo. Tranquilo? A partir da representação de Dalton, a partir do modelo atômico de Dalton, surgiram símbolos para representarem os elementos químicos. Não são os mesmos símbolos que estão aqui nessa tabela que a gente vê hoje, né? Eles estão lá no nosso material, vocês podem acompanhar pela página 41 aí, como Dalton descreveu cada elemento químico. Tá? Mas o que a gente conhece hoje é derivado desse estudo de Dalton. Tranquilo? Né? Então, os símbolos passaram a representar os elementos químicos. Aqui alguns exemplos. Né? O elemento químico alumínio, o símbolo Al. O elemento químico hidrogênio, símbolo H. O elemento químico oxigênio, símbolo O. Tranquilo? Assim como as fórmulas representavam substâncias. Tá? Dalton também sugeriu fórmulas para escrever as substâncias. Tá? Que aí você economizaria tempo, ao invés de escrever as reações com os nomes das substâncias, você teria símbolos menores, mais fáceis para poder ilustrar essas reações químicas. Tá? E a partir disso, então, as equações químicas, as reações químicas foram reescritas. Né? Tá aí, por exemplo, a água que pode ser decomposta, né, nos gases que dão origem a ela, o hidrogênio e o oxigênio. Né? Então, você passava a escrever isso com as fórmulas de cada substância. Né? 2 moléculas de água sofrem decomposição, né, a setinha de reação, aí dando origem a 2 moléculas de hidrogênio, mais 2 moléculas, uma molécula de oxigênio, do gás oxigênio. Então, galera, com esse conteúdo, a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? Assistam novamente se tiverem alguma dúvida. Acompanhem pelo material, é super importante, galera. Vocês têm um material muito interessante aí para poder trabalhar com ele. Leiam o nosso material, assistam a videoaula e aí a gente vai ter um momento futuro para poder tirar nossas dúvidas, para poder resolver exercícios. Eu vou marcar tudo isso direitinho com vocês. Tranquilo? Então, se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima aula, galera.